Boa noite, galera. Eu sou o professor Edson de Oliveira, tudo bem? Hoje estamos na nossa segunda aula de lógica de programação. Na aula de hoje nós vamos aprender os comandos de entrada, saída e processamento de dados. Só que antes nós temos que saber o conceito de algoritmo. O que é um algoritmo? Algoritmo é como eu resolvo o problema. Todos os alunos eles são acostumados a resolver o problema, mas na verdade quem resolve o problema é o algoritmo que você desenvolve. Então algoritmo são os passos em ordem lógica para se resolver um problema. E é isso que a gente vai trabalhar a partir de hoje. Na aula de lógica de programação, nós vamos tentar falar para vocês a arte de programar. Porque a partir do momento que você aprende a teoria de programação, você programa em qualquer linguagem. Por incrível que pareça, programação são 8 comandos. Somente 8. Comando de entrada de dados, saída de dados, processamento de dados, comando de decisão, comando de seleção, comando para, enquanto e repita, que são os laços. Todas as linguagens utilizam esses 8 comandos, tá? O que vem a mais nas outras linguagens são métodos, funções, procedimentos, coisas que são implementadas com esses 8 comandos. Então, a partir do momento que você consegue usar os 8 comandos de programação, fica fácil de você implementar em qualquer linguagem, tudo bem? Os comandos de entrada, saída e processamento de dados são os comandos chamados comandos simples. Então a gente vai ver a parte teórica, que ele pode ser representado através de descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo e depois a gente vai aplicar em linguagem C. Primeiramente, vamos falar do que é descrição narrativa. A descrição narrativa é a narração dos passos. Por incrível que pareça, isso é o mais importante e o mais difícil de um aluno poder associar para desenvolver um algoritmo. Então, descrição narrativa são os passos que nós temos que elencar. Depois a gente vai fazer o fluxograma. O que é o fluxograma? É a representação do meu algoritmo através de figuras. É a ideia do meu programa. Depois nós vamos fazer um pseudocódigo, ou português estruturado, como queiram. O que é um pseudocódigo? É um vulgo código em português. De fato, se você colocá-lo no computador, ele não funciona, porém, ele te ajuda a disciplinar, criar variáveis, colocar os passos, ter uma certa disciplina. Depois do pseudocódigo, a gente vai aprender a fazer em linguagem C, ou seja, é a aplicação do meu algoritmo. Então vamos falar agora dos comandos de entrada, saída e processamento de dados. O que é o comando de entrada de dados? O comando de entrada de dados é aquele onde o usuário entra com informação no sistema. Geralmente ele usa o teclado, para a gente aqui vai servir o teclado. Então, por exemplo, digite seu e-mail, o usuário vai lá e digita. Digite seu nome, o cara vai lá e digita. Digita a sua idade, o usuário vai lá e digita. Então este é o comando de entrada de dados. Toda vez que eu precisar da interação do usuário com o sistema, eu uso um comando de entrada de dados. E o comando de saída de dados? O comando de saída de dados é o contrário. É a interação do sistema com o usuário. Toda vez que o sistema tiver que falar algo com o usuário, exibir alguma informação, geralmente usamos o monitor, então ele usa o comando de saída de dados. O programador, na verdade, que usa, né? E o comando de processamento de dados? O programador ele vai usar o comando de processamento de dados toda vez que precisar, geralmente, fazer um cálculo. Vamos falar isso daí por enquanto. Quando o computador precisa fazer um cálculo, usamos um comando de processamento de dados. Tudo bem? Então, vocês se lembram que algoritmo é como eu resolvo o problema, ou seja, os passos para eu resolver um problema. Lembraram disso? A gente acabou de ver. Então vamos a um exemplo. Primeira coisa, quando eu vou desenvolver um algoritmo, eu tenho que ter um problema. Porque se eu não tenho um problema, não faz sentido eu desenvolver um algoritmo. Segunda coisa, eu tenho que saber resolver o problema, no modo natural. Vou dar um exemplo aqui, calcular o dobro de um número. Bom, de nada adianta eu saber fazer um algoritmo se eu não sei fazer a conta. O que é o dobro de um número? Primeira coisa, o dobro de um número é ele mais ele ou ele vezes 2, concorda? Depois que eu sei resolver o problema, aí eu vou começar a montar o meu algoritmo. Pense que quando você monta um algoritmo, você está interagindo com uma outra pessoa. Então imagine assim, uma pessoa falando para outra, por favor, calcule o dobro de um número. Aí eu digo assim, tudo bem, por favor, calcule o dobro de 4. Aí a pessoa pensa, calcula e me retorna. Bom, o dobro de 4 é 8. Então vejam que houve uma interação entre duas pessoas. No nosso caso do algoritmo, a interação do nosso sistema com o usuário. Então vejam, eu informei o número, no exemplo aqui foi o número 4, a pessoa calculou, no caso o sistema, né? Calculou e chegou ao 8.
Depois que chegou no 8, ela me informou o resultado. Bom, o dobro de 4 é 8. Então veja, com esses 3 passos, ler o número, calcular o dobro e exibir o resultado ou exibir o dobro, eu cheguei onde? Eu cheguei na confecção do algoritmo. Os 3 passos que resolvem o algoritmo. Tudo bem? Então a partir desse exemplo a gente vai fazer a aplicação. Beleza? Vamos resolver o problema então. Lembrando que o problema é calcular o dobro de um número. Então nós vimos no vídeo anterior a descrição narrativa. Tínhamos solicitar a digitação do número pelo usuário, ler o número, calcular o dobro e exibir o resultado, tá? Então reparem, dos 3 comandos que nós aprendemos, entrada, saída e processamento de dados, solicitar a digitação de um número é uma mensagem na tela, então é uma saída de dados. Ler o número é uma entrada de dados, eu estou pedindo para o usuário digitar um número. Calcular o dobro é um processamento de dados, concordam? E exibir o resultado também é uma saída de dados, que eu vou ter que mostrar na tela o resultado. Então, a partir disso, da descrição narrativa pronta, nós vamos montar o nosso fluxograma. O fluxograma ele funciona assim, ele sempre começa pelo início, neste símbolo. Bom, seguindo a ordem aqui, saída de dados. O símbolo de saída de dados é nada mais e nada menos do que esse aqui. Dentro deve ser colocada uma expressão. No caso aqui a gente vai colocar uma frase. Digite o número. A mensagem sempre deve estar entre aspas. Tudo bem? Bom, depois de colocarmos a mensagem informando que o usuário deve digitar, nós temos que fazer a entrada de dados. Nela que o usuário vai colocar a informação. Aqui nós colocaremos uma variável. Nós vimos no vídeo 1 o que são variáveis, tipos, nomes. Dá uma olhadinha lá se estiver com dúvida. Eu vou criar uma variável chamada n, ou seja, tudo que o usuário, o que o usuário digitar será colocado na variável n. Então, fizemos o passo também de entrada de dados. Calcular o dobro. Para calcular o dobro, nós vamos usar o símbolo de processamento de dados, que é esse símbolo aqui no fluxograma. E ele tem uma regrinha. Uma variável recebe um cálculo. Qual que é o nome da variável que eu vou dar? Eu vou dar o nome de variável d, d de dobro. Setinha para o lado esquerdo significa atribuição. E qual é o cálculo que eu faço? N, que é a variável onde eu digitei o valor, vezes 2. Ou n mais n, não é verdade? Então o que eu fiz agora? Eu calculei o dobro do número. Agora eu vou exibir o resultado. Para exibir o resultado, nós temos que usar um símbolo de saída de dados. E aqui, ao invés da mensagem digite o número, eu vou colocar uma outra mensagem. Dobro de. Ou seja, eu quero que exiba a mensagem em dobro e ao lado exiba a variável d. E para finalizar o nosso fluxograma, é o mesmo símbolo do início. Então eu coloco aqui embaixo, fim, tudo bem? Então ficou pronto o nosso fluxograma. Vamos só deixar ele um pouquinho melhor, vamos colocar nele as setinhas. Bom, está aí, pronto o nosso fluxograma, tá? Então a partir da descrição narrativa nós montamos o fluxograma. Vou fazer agora o pseudocódigo. O pseudocódigo ele funciona assim, ele tem alguns aspectos preliminares. Primeira coisa, a primeira palavra a se digitar no pseudocódigo, que é uma vulga linguagem de programação em português, é a palavra programa. E ao lado você coloca o nome do seu programa. Vou colocar aqui calcular dobro. Depois vem o ambiente de declaração de variáveis, então colocamos a palavra var. Olhem no algoritmo ao lado, estamos usando duas variáveis, a variável n e a variável d. N para guardar o número e d para guardar a resposta, que é o dobro. Ambas são do tipo real. O que é real mesmo, alguém lembra? Início. Agora eu vou praticamente colar o que está no meu fluxograma. Vejam o primeiro símbolo aqui. Esse símbolo, que é o de saída de dados, ele vai ser o comando escreva dentro do meu pseudocódigo. Aí eu coloco no comando escreva o que está escrito dentro do símbolo, ok? Próximo comando. Esse comando aqui, que é o de entrada de dados, no meu pseudocódigo ficará leia, tá? E eu coloco qual a variável que eu quero ler, que nesse caso é n. Depois vem o cálculo. O cálculo ele não tem um comando. Então a gente coloca literalmente o que está dentro do símbolo. Depois que fizemos o cálculo, o próximo símbolo é um outro comando de saída de dados. Como nós vimos lá em cima, é o nosso comando escreva. Aí eu vou intercalar agora uma mensagem com a variável. Nossa, agora que eu vi que eu escrevi dobro. Foi mal aí, galera. Dobro. Foi mal, foi mal. Escreva, dobro. Eu não vou voltar para editar o vídeo que eu estou o dia inteiro fazendo esse vídeo aqui. Então, podem rir da minha cara, mas ficou drobo, virou dobro.
e depois que nós exibimos o dobro, vem o fim. Então vejam, a partir do meu fluxograma foi gerado o pseudocódigo. E a partir do meu pseudocódigo eu vou criar o meu código em C. Vamos agora abrir o Deve C++. Deve C++ aberto. Então vamos criar um novo arquivo. Arquivo novo. A primeira coisa, vou colocar aqui o pseudocódigo que eu tinha feito, tá vendo? Só como eu sei que ele não vai funcionar aqui, eu vou deixá-lo como comentário. Vou colocar aqui barra asterisco e no final asterisco barra. O compilador ignorar todos esses códigos aqui quando eu for rodar o programa em linguagem C, tá? E eu vou me basear por esse pseudocódigo para fazer o programa. Colocando as bibliotecas. Essas são as bibliotecas necessárias para rodar todos os comandos que nós usaremos na linguagem C. Agora vamos criar o escopo, o corpo do programa. Então tudo que eu fizer estará escrito aqui dentro. Vamos seguir essa ordem aqui, ó, declarar variável. Como que eu declaro as variáveis? O real na linguagem C é o float. Aí eu coloco a lista de variáveis. Lembrando que em C todos os comandos são em letras minúsculas. Declarei as variáveis. Agora qual seria o comando? Escreva, digite um número. O comando escreva, que é a saída de dados, nada mais é do que o printf. Então eu coloco entre parênteses, entre aspas, o que lá dentro está. Digite o número, ponto e vírgula no final. Por enquanto confie em mim e coloque ponto e vírgula, depois eu explico por quê. Como que seria o comando de entrada de dados leia na linguagem C? Scanf. Eu devo colocar entre aspas o formato da variável que eu vou querer ler. No caso aqui é %f, tudo bem? Porque a variável que eu vou ler é float. E eu coloco também o e comercial, que é endereçamento de variável, que não é a nossa aula de hoje. E coloco a variável que eu vou ler, que é n, ponto e vírgula no final. Então o que vai mudar de um programa para o outro é o nome da variável e o tipo de formato. O resto escreve-se tudo da mesma forma. Próxima linha. É o D setinha para o lado, N vezes 2, que é o cálculo, né, o processamento de dados. Só que aqui não tem setinha para o lado. Aqui seria D igual a N vezes 2, ou seja, é o dobro do número. Qual é a próxima linha? Escreva dobro e a variável D. Comando de saída de dados, lembrando, é o printf. Colocamos a mensagem em dobro e aqui eu coloco o formato da variável que eu quero exibir, que é o %f. E ao lado eu coloco a lista de variáveis, que no meu caso aqui só temos uma. Feito! Agora vou mandar executar o programa. Primeiro compilar, para ver se não tem nenhum erro. Está pedindo para eu salvar, salvei. Aí está dizendo aqui embaixo que a compilação não teve nenhum erro, tá vendo? Aqui, nenhum aviso. Agora vamos mandar executar o programa. Executar. Está pedindo para digitar um número. Se eu digitar o número 5, o dobro de 5 vai dar 10. Tudo bem? Então aí está o programa sendo executado em linguagem C. O foco dessa aula não é trabalhar a linguagem C, então eu não vou ficar entrando em detalhes quanto à correção de erros, coisas do tipo. Em outros vídeos que já estão no meu canal, mostra como que você faz isso. Bom galera, chegamos ao final de mais uma aula, tá? Nesta aula nós vimos o que? Os comandos de entrada, saída e processamento de dados, sendo aplicados em descrição narrativa, fluxograma, pseudocódigo e linguagem C. Espero que vocês tenham gostado. Caso você curtiu o vídeo, dá um joinha aí, tá? E caso você queira, inscreva-se no meu canal, para você receber as nossas atualizações. Fique com Deus. Um abraço.